Perché altro secondo me. Pierre, Cláudio Mota e tal, e tem o Márcio e Joel, esse outro aspecto. Bom, desde o princípio, o Cláudio e a Adelina estavam me enchendo a cabeça com a importância de fazer projetos de relevância brasileira. Eu achava mais importante fazer os cientistas do futuro do que tentar fazer uma coisa prática no momento, porque a minha experiência, especialmente na indústria, é que a maioria das coisas práticas não dá certo. Você investe muito dinheiro em tempo, mas não funciona. Então, acontece que dentro dessa ideia com o tempo, eu pensei em 69, quando eu estava já funcionando como coordenador da pós-graduação no Instituto de Química, da Química Orgânica, eu tive uma reunião com o Ben, acho que foi Keith Brown e Walter, lá no antigo CPPN, lá na Faculdade da Farmácia, onde discutimos a colaboração entre os dois. Nós chegamos até fazer uma curso de verão para os alunos entrar em conjunto com eles e com o IME, que eu dei as primeiras aulas de pós-graduação da IME naquele ano. E acontece que realmente Ben falou muito para mim sobre a importância de produtos naturais abundantes. É que realmente é essa que temos que estudar. Mais tarde, o Seabra fez uma exposição sobre o problema de achando produtos naturais, que a planta não era recuperável depois, que ninguém sabia domesticar para obter colheitas. O problema era mais trabalhar com aquelas coisas que a gente sabia que podia dar um material fim. Então, aí pensando sobre tudo isso, olhando um pouco da química, eu fiquei entusiasmado com a ideia de usar o óleo do casca de laranja, que é 97% limoneno. Então, eu gerei um projeto para apoio da FINEP, envolvendo limoneno. Acontece que, no final de contas, isto finalmente foi apoiada pela PADCT. Naquela segunda PADCT que foi oferecida, é aí que eu montei um grupo trabalhando em termos da limonena. E devo falar que muita coisa que eu aprendi sobre limoneno era o trabalho dos alunos de Rod Barnes. Barnes teve feito estudos nesse também. Coisa estranha que nós dois nunca sentamos e conversamos muito sobre isso. Depois eu fiquei, quando ele faleceu, eu fiquei até triste, que podíamos ter trocado muito mais informação. Porque Rod era uma pessoa fantástica. Qualquer nova ideia que eu tive, descobri que ele já teve. Ele frequentemente me diz, fiz a tal reação, deu um cor tal, isso pode ser aquela intermediária que você está pensando sobre. Então, ele era uma pessoa que foi criada no mundo da química americana antes que existia Fisher, Eastman, Kodak, etc. Então, ele sabia preparar tudo que ele precisava. Ele fez matas, banhos, fornos, como man, aqui no Brasil, quando a gente não conseguia nem importar, nem discutir essas coisas. Então, ele era o tipo de... Ele ia para Araraquara para visitar a ex-esposa dele, ia andando em torno lá, daqui a pouco ele estava fazendo a extração na cozinha, da planta que ele viu. Era uma pessoa que nunca parava. Então, ele teve influência, ele teve uma azar danada, que nós dois estávamos pleiteando contrato permanente com a universidade, como professores titular, e saiu os dois contratos. Havia uma subreitora pessoal que viu esses dois americanos pedindo isso e de repente, quem está fazendo no arquivo? Tirou e mandou contratar. Não me lembro o nome dela, era Rosalina, alguma coisa. Mas aí eu estava no Instituto de Química, eu fui logo ver o que precisava fazer, mandei um telegrama para o Rod que estava na Araraquara. No dia seguinte eu fiz o exame médico e foi assinado o contrato. Dá mais um dia e foi proibido a contratação federal. Eu entrei e o Rod ficou no lado de fora, foi depois para IME.
Muito mais tarde foi para a NPPN. Mas a sorte ou a azar é um problema muito importante na ciência. Billy Gilbert foi meu aluno de iniciação científica. Foi excelente aluno, resolvia os problemas com precisão, cumpria todos os deveres. Realmente, quando ele foi para a Petrobras, eu achei que era bom para a Petrobras, mas a química perdeu uma grande contribuição potencial. Outro que tivemos em comum era filha de um colega da turma da minha mulher. O Rui Barreta era o colega da turma, era ativo na bioquímica, estava colega lá da Heloísa, a Anita Panek, mas depois foi montar próprias indústrias. O filho dele, Daniel, trabalhou muito tempo com Ben em diversas atividades. Trabalhou com ele no Instituto da Marinha. Daniel mais tarde fez mestrado comigo. É interessante, Daniel fez a Escola Nacional de Química, engenheiro químico, depois complementou o Instituto de Química, tirou o grau na Química, depois fez mestrado comigo e depois fez doutorado na NPPN. Realmente, Daniel interagiu com tudo nós. Hoje em dia é professor na Escola de Química. E a terceira pessoa com quem eu tenho interagido muito é Alcino Palermo Aguiar, aqui de IME, que foi meu aluno de iniciação científica, mestrado e doutorado, e também passou um bom estágio lá com a esposa de Ben, lá no Instituto da Marinha. Bom, acontece que os primeiros doutorados pelo Instituto de Química Orgânica, eram orientados por mim. Adelina Costa Neto, Francisco Roberto Penha Cisne e Antônio Ventura Pinto. Este era um dos primeiros objetivos que estava no programa a partir de 67, era para botar a doutorado a funcionar, para dar um incremento no nível. E você vê que fiquei muito feliz quando, em 81, a primeira doutorado foi defendida lá para 69, mas em 81 passamos a ter mais alunos matriculados na doutorada do que na mestrada, que aí é a inversão que achei importante. E eu estava envolvido disso desde o princípio. A partir de 68 eu era coordenador de pós-graduação na Química Orgânica, até 77, a partir de 75 eu era coordenador do curso de Química do Instituto e também diretor adjunto de graduação, e a partir de 80 eu era diretor do Instituto de Química, trabalhando exatamente sobre esses pontos de melhorando nosso curso. Por exemplo, a ideia actualmente que está alastrando para o Brasil inteiro, de tanto dar crédito para a iniciação científica, quanto de fazendo o projeto fim do curso, eram ideias que eu levantei quando Bica era diretor em 75 e eu era diretor junto da graduação, como sendo a melhor maneira que a gente podia dar um incremento no nível de nossos químicos formando. E hoje em dia só foi no 90, depois que eu saí da direção, que foi implantada, mas eu era o tempo inteiro participando nas comissões que estavam apurando o assunto. Bom, essa é mais Cláudio Umbral. Realmente, esse primeiro grupo de alunos, por exemplo, eu me lembro, tive um monte de excelentes alunos que nunca defendiam o doutorado, ou até nenhuma tese, mas que aprenderam muito. O José Norberto Caligari Lopes acabou pegando teses de mestrado que não defendeu aqui, defendeu como doutorado na São Paulo. Ele depois chegou a ser diretor da Faculdade de Farmácia, diretor lá da Ribeirão Preto, diretor do Instituto de Filosofia de Ribeirão Preto e vice-reitor do USP. Então, ele aprendeu muita coisa aqui. Quando ele era aluno, não sabia nem inglês nem química. Em 6 meses passou a ser o melhor aluno da turma. Ele gravou todas as minhas aulas e ficou reproduzindo eles à mão e estudando. Não sei quando ele dormiu naquela período que eu estava dando aula em inglês naquela época.
realmente, a Maria Helena Bench veio de Belém, não sabia nada da química, mesma coisa, na primeira prova, segunda prova do mecanismo, ela passou a ser a maior aluna da turma. E eu tentei convencer ela a fazer doutorado, ela fez mestrado comigo e explicou que se eu volto lá para Belém, com o título de doutor, elas me vão fazer responsável para a pós-graduação da universidade inteira. Eu não quero fazer doutorado. É um tipo de negócio interessante, que até teve outras pessoas que tentavam me evitar. Agora, a última vez que eu soube, ela era decano de ciências lá, não escapou a parte administrativa, mas teve alguns bons alunos para o caminho.